que há um delator que aponta um esquema de corrupção de Romário e Marcos Braz, e a Polícia Federal investiga. Então isso chegou para o ambiente rubro-negro, isso certamente desgasta a imagem do Marcos Braz, é algo que está sendo investigado ainda. Edu, o Flamengo é muito grande, né? E tudo que é muito grande, entidades ou clubes e organizações, não só uma questão esportiva, mas tem também seus tentáculos políticos. E o pano de fundo de tudo que acontece, de tudo que é publicado, de tudo que surge na mídia, é vazado, acaba circulando nesse momento, é uma guerra entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de Relações Externas, Cacau Cota. Vai ser amasso esse jogo, viu? Vai ser amasso. Nossa, tá zicando. É aí que o Flamengo se É meu palpite. Se vocês acham que vai dar Milionários, eu acho que vai dar Mengão. Não é por ser representante da nação. Quanto vai atropelar? Já tá zicando. Amassa. Cara, eu acho que amanhã a gente vai ter esse espetáculo. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Tenho aqui para vocês um corte do programa F90, trazendo todas as informações de bastidores do nosso Mengão. Cara, os bastidores estão quentes, pegando fogo, hein? Amanhã tem Flamengo e Milionários. O jogo será às 9 da noite, exclusivo na tela da ESPN Brasil e no Star Plus, ok? Vamos ver então o que os comentaristas do programa F90 vão falar agora deste jogo e de umas coisitas a mais aí que está rolando nos bastidores do Mengão. Então já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Seja bem-vindo! Valeu! As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Deixa eu dar o play aqui, simbora. Falar dessa saída do Fabrício Bruno. Agora, antes que você faça a pergunta, que eu sei que ela está guardada, guarde, porque a audiência está subindo cada vez mais para a pergunta do Pedro Torre, mas eu quero saber como é que está o Flamengo fora de campo, né? Algumas notícias aí estão circulando. Tá tudo calmo ou continua a agitação aí no Flamengo? Calmo no Flamengo não existe, né, Edu? Não existe jamais no Flamengo. Esse aqui é um caldeirão em eterna ebulição, não tem como. Cada dia surge uma notícia e agora fora de campo. Hoje houve até duas notícias sobre dois dirigentes do Flamengo. Primeiro, sobre o Marcos Braz, vice-presidente de futebol. Houve aquela questão com aquela briga com o torcedor, aquela questão toda no ano passado. Agora surgiu hoje até uma informação do jornalista Rubem Berta, que há um delator que aponta um esquema de corrupção de Romário e Marcos Braz, e a Polícia Federal investiga. Então isso chegou para o ambiente rubro-negro, isso certamente desgasta a imagem do Marcos Braz, é algo que está sendo investigado ainda, mas chacoalha demais. É do tempo que ele era secretário de esportes do Rio de Janeiro, anterior a essa passagem dele como vice-futebol do Flamengo, que começou em 2019. E do outro lado tem a questão do Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas do Flamengo. Ele teria sido consultado pelo delegado Márcio Petra, que foi o delegado que indiciou, por exemplo, o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, no caso do Ninho do Urubu. Ele teria sido consultado informalmente pelo delegado, então isso pode mudar um pouco o panorama da questão do Ninho do Urubu. Então são dois personagens antagônicos hoje na política rubro-negra, já houve até uma certa troca de alfinetadas públicas, então é ano de eleição, então está pegando fogo o caldeirão rubro-negro, publicamente, com algumas alfinetadas, essas questões aí, e o Pedro Ivo sabe muito bem como é que isso funciona, como é que essas coisas vão acontecendo e vão se avolumando no dia a dia. É sempre bom o Flamengo ter paz assim dentro de campo, porque as coisas fora de campo vão se avolumando e pode complicar ainda mais o noticiário rubro-negro, né? Pedro, e aí, meu? Seu xará trouxe as informações, cada vez um capítulo novo no Flamengo, hein? Edu, o Flamengo é muito grande, né? E tudo que é muito grande, entidades ou clubes e organizações, não só uma questão esportiva, mas tem também seus tentáculos políticos. E o pano de fundo de tudo que acontece, de tudo que é publicado, de tudo que surge na mídia, é vazado, acaba circulando nesse momento, é uma guerra entre o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor de Relações Externas, Cacau Cota. Por que da guerra? Porque o acerto interno dentro do Flamengo é que o candidato que representaria teria um candidato único de dentro da diretoria para tentar angariar os votos do torcedor rubro-negro,
a eleição para vereador seria o Marcos Braz. Num dado momento, houve um rompimento desse acordo interno, um acordo informal, onde o Cacau Cota, né, diretor de Relações Internas, também quer se lançar candidato a vereador. Então, dentro de uma mesma diretoria, 2 nomes que vão disputar a atenção do eleitorado rubro-negro. Então, a partir disso, começa uma guerra fria nos bastidores. Não por acaso começa a ser veiculada, começam a aparecer informações que desgastam a imagem do Cacau Cota, ao mesmo tempo de informações que desgastam a imagem do Marcos Braz. Esse é o pano de fundo dessa guerra fria. A questão do Cacau Cota ela é sensível também, porque o Márcio Petra, que foi o primeiro delegado da 42ª Delegacia na região do Recreio dos Bandeirantes, que assume o caso inicialmente do incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou fatalmente as 10 crianças, ele se consulta informalmente com o Cacau. O Cacau era uma figura do cenário político rubro-negro, ele não tinha exatamente um cargo nessa diretoria. Informalmente, ele diz que isso, em delação gravada, que foi publicada hoje, veiculada hoje, através do site Metrópolis, ele informa que ele se consultou com o Cacau para tentar entender como funcionava o organograma do Flamengo, como funcionava a organização, e o Cacau dá um parecer ali de como funciona, quem manda, quem não manda, e induz, segundo palavras do próprio Márcio, que a responsabilidade daquele caso ali era da antiga gestão, do Eduardo Bandeira de Mello. Então acaba informalmente nessa consulta passando esse tipo de informação ao Márcio Petra, que depois indicia por 10 vezes o Bandeira por homicídio, pelos 10 homicídios das 10 crianças. Então, ele indiciou e ele não registrou isso nos autos, que ele se consultou informalmente, não registrou isso no inquérito, se consultou informalmente com o Cacau. Dias depois, o Cacau, depois de empurrar quase que essa conta para o Bandeira, acaba ganhando um cargo na gestão do Landim e até hoje intocável, apesar das inúmeras polêmicas, rompido, não pode frequentar o futebol, rompido com o Marcos Braz. Essa é a informação de hoje, que, óbvio, vão ter que se explicar para quem investiu o caso. E do caso do Marcos Braz, é da época Marcos Braz, desde lá de trás, quando era vice de esporte olímpico, de futebol, e aí sai vereador, aí não é eleito, aí continua no mundo político, aí acordo para cá, Secretaria de Esporte para lá, um esquema de desvio da Secretaria de Esporte para a campanha do Romário. Então, um estaria ligado ao outro, o Romário diz que não tem nada a ver com o que o Braz faz, e o Braz fala que não tem nada a falar, que toma um susto com essa informação. Então, no meio dessa Guerra Fria, começa a pipocar informação de um lado e de outro para sangrar. Ah, isso entra em campo? Isso não entra em campo, mas isso ajuda a explicar que o Flamengo vai muito além das 4 linhas. Por que o A não fala com o B, por que o B não fala com o A, aí o outro tenta aparecer, o outro diz que é responsável pelo estádio, o outro diz que posta em direto em rede social. Então, isso ajuda a explicar. O Flamengo é tão grande que esses tentáculos políticos também acabam presentes no dia a dia. Agora, não entra em campo, mas são essas pessoas que respondem pelo clube. É o Braz que vai dizer o que vai acontecer com o Fabrício Bruno, é o Cacau que quer dar entrevista com o prefeito para dizer o que vai acontecer com o estádio. Então acaba sendo a imagem do Flamengo vinculada foram as notícias, vinculada a essas pessoas que estão devendo satisfações aos órgãos públicos, aos órgãos de investigação. Então é o Flamengo que é o que o Pedro disse, né? Quando parece que tem um joguinho para confirmar a classificação, pode ter uma paz, 60 mil pessoas no Maracanã, mas a turma que acaba orbitando ali o futebol em troca de poder e de apoio político, de projeção pessoal, não deixa o clube em paz. Bom, Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite, o Rogério Voga vai narrar com comentários do Paulo Calçade. Calçade, esperamos você aqui. Zinho também está nos comentários e o Carlos Eugênio Simon, assim do Pedro. Nós vamos campanha. O Zinho assiste todo dia. Isso, beijão pra ele, abençoado. Isso é bom ou ruim? Isso é ótimo. E a campanha? A campanha do Calçade, ela nesse momento está... o povo está fazendo a hashtag Calçade Vencer Feliz no F90 e subindo a hashtag, né? Ele mandou mensagem, disse que... E agora tem uma disputa, né? Gente mandando, ele, Jean, André, para ver quem vem primeiro, sabe? Para ver quem vem primeiro, mas... Mandem mensagens nas redes mandem sociais, as cartas, né? No que são Instagram. importantes também para a gente sortear, o comentarista sorteado, assim como fez já o Donan em algum momento da carreira dele. Pedro, para a gente finalizar, o povo... Não esquece, a sua promessa foi importante. Vem aí uma pergunta importante também para definir o destino desse jogo. Flamengo e Milionários, amanhã, 9 horas da noite. Agora, para né? você encerrar sua participação. Qual é a sua pergunta, Pedro? Edu, o povo está palpitante aqui pelo Maracanã, está querendo saber exatamente qual é o palpite dele, de Bueno, sobre esse jogo de amanhã, Flamengo e Milionários. Como vai se desenhar essa classificação aqui amanhã? O talismã da nação. Lá vem ele, Rodrigo Bueno. Muito feliz em receber uma pergunta do Pedro, né? Um abraço para ele, meu conterrâneo.
Conterrâneo da onde? Rio de Janeiro, a gente Pedro- conhece Ah, Rio de meu Janeiro. Deus do céu, cara. Mais um seu. Você tanto não sabe nada que Pedro é de Petrópolis, cara. Não, mas ele vive no Rio de Janeiro. Eu Nossa Exatamente. Senhora, É impressionante o compromisso Se você com o falar erro, que cara. nasceu em Petrópolis, Pedro. acabou pra mim. Carioca não é quem nasce no Rio de Ai, Janeiro. meu Deus do Carioca céu. é quem ama o Rio de Janeiro, quem curte, quem desfruta do Rio. Você não precisa nascer no Rio pra ser carioca. Pergunta pro Pedro que ele acha do Rio, da praia, do Eu calor, sei, que você gosta pô, a tanto. gente, né, já tivemos em várias oportunidades juntos aí, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e tal. Leva o pessoal com ele. Mas especialmente no Maracanã, que é a casa dele. Vai a Bom, bomba. resumindo, olha, vai ser amasso esse jogo, viu? Vai? Vai ser amasso. Você tá zicando. É aí que o Flamengo se Ué, é meu palpite. Se vocês acham que vai dar Milionários, eu acho que vai dar Mengão. Não é por ser Quanto? A representante gente da acha nação. Quanto? Que vai atropelar, já tá Quanto? zicando. Amassa. Cara, eu acho que amanhã a gente vai ter esse espetáculo. O Tite vai desencantar, porque começou a ganhar jogo, né? Começou depois de um momento- Desencantar, o jogo contra o Bolívar Peraí, era quem? O não. auxiliar Peraí, dele no banco? Então, ele começou Contra o a Corinthians e vencer. Bolívar. Contra o Corinthians era ganhou auxiliar e no ganhou banco? bem. Então, Não, mas mas não desencantar desencantou, é não assim, é desencantou, amassar o Ah, você adversário. quer 10 a 0. Amanhã. 10-0 não, 4-0. 4x0 pra você. Qual foi a... Não, quando isso foi 3-0, Bolívar foi certo? 4. Quando isso foi 3-0, não foi? Foi É. isso? 3-0 não é goleada. 3-0 é o chamado placar clássico, né? Ele- Goleada, na vou verdade. ensinar pra quem não sabe, são vitórias por 3 ou Foi mais 2 a gols de 0. diferença. Foi Foi 2-0. 2x0 e... 2-0, então. Contra o Bolívar foi Já 4 a tiraram 0. o gol também, piorou. 4 a Não, 0. ele não viu contra o Bolívar, não valeu. Não era o Tite, não foi 4. Então é o seguinte, 4-0 no Milionário, 4x0. fora os ameaços. Então, assim, o meio-campo, pelo que eu vi, vai ser aquele meio-campo que é o melhor que tem, com o meio-campo estrangeiro, com o Pulgar, De La Cruz com e o De La Arrasca. Cruz e Arrascaeta. Mas e o meio-campo que, Vai ser meio-campo que Gerson? E o desencantou foi Gerson o ali Alan. pra direita ali e tal, pra tá. não tirar a velocidade do time. E o Arrasca? O Arrasca, então, é o meio-campo gringo, né? Que muita gente teme no Flamengo, que não vai estar na Copa América. Durante a Copa América vai Então, desfalcar. 4-0 na Então, tua com esse opinião. meio-campo pra cima dos Milionários do Alberto Gameiro, dá pra mostrar o Gameiro aqui? Ah, ele é Olha um- o duelo de opostos. O Tite com a sua roupa social, né? Ali Pô, e mas tal. o outro Gameiro também tá de agasalho esportivo, Ele tá né? com o quê? Tá sem Ele tá de camisa, agasalho ele esportivo. Olha o detalhe do colar dele. Olha o pescoço do Gameiro. Dá pra dar um detalhe no pescoço? Mas o que você quer quarta-vento dizer com esportivo. isso, cara? Cara, olha o relógio dele. Dá pra dar os Tem um monte de- acessórios? você- tudo Dá bem, pra mas mostrar o que os tem a ver acessórios? os acessórios? O Gameiro é uma figuraça, né? Então, assim, é um cara mais despojado, né? Mais assim, né? Raiz. Então tá, tal. 4x0. 4-0 fora os ameaços. Um baile rubro-negro no Maracanã, como diria a Então, música. vou liberar o Pedro Torre. Pedro, bom trabalho para você, para toda a nossa equipe. Seguimos por aqui para falar de Flamengo e Milionários. Então, com isso, né, Pedro, fica evidente que amanhã Tite vai calar Rodrigo Bueno. Obrigado, meu amigo. Vai calar então? Ele vai jogar feio, é isso? Vai perder? Não, você falou que vai dar espetáculo. Frios na espinha dos rubro-negros aqui, mas seguiremos aqui. Amanhã tem transmissão exclusiva, 21 horas, todos ligados na ESPN. Um abraço aí, amigos. Valeu, Bom Pedro. fã pra vocês. Valeu, irmão. um abração. Valeu, Xará. Valeu, meu Fogão, irmão. você vai voltar naquele Valeu o assunto. quê? Meu irmão. É como a gente fala, é. Pedro, sem Gíria. brincadeira, isso aí chega. Eu não sou carioca, aliás, admiro muito o Rio de Janeiro, que é um lugar que eu moraria facilmente, mas com 2 cariocas aqui, chega 3, né? Outra coisa, seu Coroca, mandar um abraço aqui. A Alain de Nova Iguaçu, que é meu parça. É parça. Lá eu da não- Baixada. eu Eu não não fico esqueci, só no Rio de Janeiro, não. Chega lá na A Baixada e fala que é teu parça. É o meu parça, Alain lá de Nova Iguaçu. A gente Teu vai... parça. Meu parça. Chega lá e fala que é entendeu? teu parça. Fala. É. Sabe muito. Tá, você. calma. aí, é. Isso aí. Vamos falar, já que você me deu o gancho do meio de campo, Dona, o meio de campo do Flamengo, Pulgar, De La Cruz e Arrasca. Mas tem o Gerson. Como é que encaixa o meio de campo desse? E aí, joga O quem? Gerson pela direita ali, onde estava jogando bem jogou muito bem o Gerson Tá. contra o Corinthians e contra o Bolívar, mas pela direita. Acho até que naquela ocasião o Tite conseguiu resolver um pouco aquele lado direito ali. Né, com o Pulgar como primeiro homem ali, o De La Cruz, acho que na melhor versão dele é o segundo homem mesmo. Vem de frente, né, consegue organizar, chega ali também como um elemento surpresa e vê como é que vai ser o Arrascaeta. O Arrascaeta que está numa temporada abaixo, né? Fisicamente e tecnicamente. Um jogador que está um pouco abaixo. Olha aqui, tá falhando a voz, é mole? Esse é o temor. Cara, É energia. É energia aí. aqui a responsabilidade é outra, amigão. É o olhão, ó. Aqui não falha a voz. Esse programa não é para os fracos. Não, Tem não, cara não, que não. vem aqui e afina lá, Não, e pipoca outra lá. coisa, Não tá aguentando a pressão lá. Não conta pros caras aqui, mas às vezes. Cara, não deixa o Donan falar, Zé. do casamento. Deixa eu te falar. Tu exagerou sábado, hein? Sábado eu E fiquei só sabendo. falou aí. Aliás, Ficou dançando. aliás, o seu sábado começa. A informação que eu recebi de um fã de esportes aqui é que você estava no avião indo também recepcionar Quem?
O noivo que tava chegando pro buffet. Calma! O noivo chegou pro buffet. Não é que negócio de jogador. Chorou que não encontrou no Mas vamos lá. aeroporto, que queria ter Vai. visto no aeroporto. Você sabe quem tava no mesmo voo que eu? Chorou? Eu sei. Quem? Não, trabalha aqui, trabalha Galindo. no programa. Galindo. Só a folga pra esposa. caramba, hein? É, mas 7 da manhã, já tava indo lá É a pro Rio de Janeiro. famosa composição. Vamos voltar, vai. Falhou, mas Não, a vamos questão do Arrascaeta, né? lá. Tecnicamente ele tá abaixo, fisicamente também é um jogador que tá tendo dificuldade, né? A gente não pode falar que tem uma sombra, que é o tamanho do Arrascaeta, ele é um craque, é um dos melhores jogadores do país. Mas você tem a possibilidade do Lohan, um garoto que já foi utilizado, né? Foi muito bem no jogo contra o Corinthians, pode ser uma outra alternativa. Agora, se a gente for pensar tecnicamente em potencial, acho que o Tite vai ter a chance de colocar o time ideal do meio para frente, né? O torcedor do Flamengo encara hoje, né, esse Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, o Gerson pela direita, Cebolinha e Pedro como o time ideal. Vamos ver se ele consegue resgatar o nível que a gente acompanhou contra Corinthians e Bolívar. O jogo contra o Amazonas foi um jogo ruim, displicente, lento, pouco criativo. Né? Eu espero mais em uma noite de Libertadores, que é muito importante para esse Flamengo contra o Milionários. Aliás, você mande seu vídeo pra gente, né? Participe, porque você vai ser o Tite da vez. Vai encaixar o time pra você. Como você Então vai fica fazer tranquilo que o Bueno pra vai estar escalar bem. todo mundo? Vai ter que dar show ou não? E também a sua opinião sobre Gabigol. Como é que ele vai ser recepcionado? Qual o número, Zé? O número? 5511-9695-9108. Mande, o Sabe Zé de pediu, cor já? você vai Sabe, participar. Não, eu tava de olho. E aí você vai atender. Aliás, Desde que tiraram o retorno aqui da frente. aí tá ruim pra ele, pra olhar. Ali eu tô só aqui assim, ó. Hein, vai virar de assim. Sim. Mandar um abraço pro meu primo Wellington lá, ele tá em Ourinhos. Achei Eu fui que pra tu ia mandar Ourinhos. um abraço pra pro todo mundo de Amaral. Ourinhos. Eu também pensei que você tá falando do Nossa Amaral. audiência O olho pra maravilhosa de cá, Ourinhos. pra lá. E o Amaral que fez o segundo gol na carreira. Parabéns, Amaral. Que golaço. Nossa, o gol do Amaral mais lindo da Zé falou que ele vai passar 3 anos ali pegando e não vai. Zé, esses caras, Zé, falam... Você foi bondoso aí. Eu tenho uma... Ia botar de TVT toda hora. Amaralzinho, grande Amaralzinho Amaral, merece. gente boa. Ô Zé, eles falam, pô, Zé, o Amaral jogou na mesma posição que você jogou também de volante. Sim. Quando esses caras aqui falam de meio de campo, parece que é videogame, bota lá 2 para armar. Ah, mas quem falam que com marca? conhecimento. Não, eu sei, mas tô dizendo assim, o marcador, ele fica desesperado quando ele tá vendo, ó, vem Gerson. O Pulgar fica olhando e fala, mas quem vai me ajudar na marcação, na composição? Então, você tá falando de ataque ou de defesa? É, de Define, o que defesa, você quer que isso, de que eu defesa. fale? Sobre defesa? Isso, meio Por exemplo, de campo se eu fosse defensivo. jogar contra o Flamengo. Isso. Não, se jogasse nesse meio de campo. Nesse meio campo? Com esses caras na frente. Normalmente é o Pulgar que faz a primeira marcação ali, né? O primeiro volante, o De La Cruz sai um pouquinho mais e o Gerson vem um pouco por dentro, talvez. Não, é tranquilo. Tranquilo, Dá porque pra você... jogar, né? Não, dá pra jogar, porque o importante é você saber se posicionar. Se posicionando bem, você consegue jogar, você consegue fazendo uma boa leitura, por exemplo, onde o Arrascaeta está, o De La Cruz, qual é a movimentação. Então você já se posiciona antecipadamente, porque se a bola for perdida, você consegue recuperar e jogar ao mesmo tempo. Mas eu não vejo... Eu vejo a possibilidade de você montar um meio-campo muito forte. Mesmo, por exemplo, eu concordo com o Donan, né? O Arrascaeta não está jogando aquilo que se esperava dele, né? Por aquilo que nós já vimos ele jogar. Sim. Existe uma possibilidade do Tite aproveitar um pouco mais o Arrascaeta sem aquela função de voltar para marcar, porque o Arrascaeta está voltando para marcar, participando um pouquinho mais e tal. Mas, por exemplo, se você tem o Gerson, você pode falar para o Arrascaeta, libera um pouquinho mais. Gerson, quando perde a bola, você fecha um pouquinho mais por dentro, ajuda um pouco mais na marcação e deixa o Arrascaeta indo um pouquinho mais para o lado, ou se não pega o primeiro volante e tal. Você tem como armar essa equipe de uma certa forma para dar esse equilíbrio e um pouco mais de tranquilidade para o Arrascaeta jogar um pouco mais, né? É tudo uma questão do treinador encontrar o famoso, né, Bobô? Equilíbrio, né? Que ele encontrou quando o Gerson saiu da equipe e ele colocou o Pulgar de novo. O Pulgar não, ele colocou o De La Cruz por dentro e aí conseguiu ajustar bem essa equipe do Flamengo. Mas eu vejo uma possibilidade muito grande do Flamengo jogar bem, porque, primeiro, o Flamengo tem que dar uma resposta em relação a Libertadores, né? É um jogo chave, é uma final. Teremos o Maracanã provavelmente lotado, aí isso é uma coisa que ajuda muito e potencializa ainda mais essa equipe do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo, todas as vezes que precisou dar uma resposta, quando foi questionado, quando foi pressionado, quando o Tite foi muito criticado, o Flamengo conseguiu dar uma resposta positiva. Nos últimos jogos,
Tirando o Amazonas, que eu acho que aí foi mais uma questão de... Sabe aquela coisa? Né? Putz, a gente tem que jogar contra o Amazonas, vamos lá, sabe? Vamos lá. Gramado foi a desculpa lá, Zé. Não, vamos lá. Tá. O jogo agora é Maracanã. Agora não, Arthur, agora... me permita discordar. Claro, eu mas acho, isso aqui eu é um acho que a debate. gente está entrando num embalo aí de meio campo ideal, quadrado não sei o quê. O meio campo ideal do Flamengo hoje não é com o Pulgar. Você acha que não? Quem vai marcar? Ele caiu de Não, produção, gente, mas calma, acho que ainda eu tô falando assim, o Pulgar não vinha bem, ideal. não vinha bem quando se lesionou, não vinha caiu, bem quando esse se ano lesionou, caiu. não vinha bem quando se lesionou. Esse meio campo junto não tem uma grande atuação para chamar de sua esse ano, o De La Cruz chegou esse ano, então pensar por esse ano. E o time do Flamengo, ele encaixa sem o Pulgar. O ideal para mim, pelo que eu vi até agora de encaixa, é Alan, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. Então, assim, a gente está projetando que pode ser pelo que o Pulgar fez lá atrás, Mas eu nem tô num falando, outro desenho de pra time. mim, Não era esse meio campo, o jogo contra o Fluminense? Pra que mim, muito eu tô celebrado lembrando- no Carioca, não era? Muito não é celebrado tão para mim. distante assim, né? Não, para mim é. Do Para mim, Pulgar. não, o que eu tô falando Você acha que tem muita Para mim, diferença, a gente passou o ano até aqui falando que o Flamengo não tinha decolado. O Flamengo tem suas duas melhores exibições. Gente, não. Não. O Flamengo não decolou todo mundo. não. A gente falava como um todo que o estadual, o estadual era estadual. As duas partidas que o Flamengo... O Tite estava ameaçado até a véspera do jogo contra o Corinthians, que não tinha achado o Flamengo. O Tite muda o desenho do time. Ele muda o desenho e bota o Alan na base, a Arrascaeta do lado, a Arrascaeta De La Cruz do lado. porque ele tem medo de tirar o Gerson Não, do time. mas A verdade vamos lá. é essa. Você Eu acha, acho que ele Zé? tem medo, não. Eu acho É que ele difícil encaixa pra bem. ele tava tirar o confundido, Gerson. o time O melhorou, Gerson tava tava bem. fora, o time tava bem. O A Gerson, partir do momento que o Gerson caindo jogou- pela direita, o Gerson caindo pela direita, jogou Nossa, não, o muita Gerson jogou bola contra o muito. Corinthians e mais ainda contra o Bolívar. E melhor não é em nem- campo contra o e não é nem Bolívar. como ponta. É uma função muito interessante, que ele é quase que um quarto meio de campo. Ele começa na direita, cai para a esquerda, segundo tempo contra o Bolívar, ele vai construir lance de gol lá na ponta esquerda. Ele correndo tá uma solto. barbaridade, Não, né? ninguém tá preso. Então o que eu tô falando é, não, porque o Pulgar pode estar à disposição amanhã e é o meio-campo ideal do Flamengo. Por que aí, Alan? Mas o Pedro... O desenho... O Pulgar é o titular. Na o cabeça desenho- do Tite... Não acho. O desenho Mas que assim, funcionou Pedro, para mim mas quem foi... falou que o meio campo é ideal aqui? Não, o Bubu Eu falou, acho pode que é. ter. Não, Pra mim é. Eu acho que é. O Flamengo vira e passa a funcionar com Alan, De La Cruz, Arrascaeta um pouco mais à frente. Gerson numa ponta, saindo, vindo por dentro. Cebolinha e Agora, você Pedro. pode falar que o Não, Flamengo... o único ponto é o meio campo ideal do Flamengo esse ano não é Mas Pulgar, o- De La Cruz, Arrascaeta. Porque Pulgar o Pulgar tava fora. fora. Não. Pulgar Mas tava fora. então, o Pulgar antes de estar fora, ele estava mal, gente. Sim. Porra, então por que Isso é eu uma vou falar que isso é meio campo ideal? realidade. O Arrascaeta não tá bem. Ele deixa de compor o meio campo ideal do Flamengo? Não, mas o que eu tô falando é o Pulgar, não é o Arrascaeta. não, Depois eu falo do Arrascaeta. O que eu tô falando Mas é, eu acho- não, mas tá, eu não acho- tem pra mim, não, porque o desenho ideal do Flamengo esse ano foi que o Pulgar tava mal. Porque nesse desenho o Pulgar, Alan cai. o Pulgar tava apanhando pra caramba porque entregou um gol. Todo mundo bem. Ah, Todo mundo com a certa... projetando potencial é outra coisa. Eu quero o Bruno Henrique fazer na frente lá. Ano passado fez uma temporada, Mas o melhor... era o cara que salvou, mas, né? por exemplo, Ano passado era outro desenho vamos do ver De La aqui. Cruz. Mas o melhor... Meu o melhor ponto é esse. Mas o melhor Com o Flamengo... próprio Tite, aliás. Sim, mas o melhor Flamengo que nós assistimos esse ano, qual foi? Cada um tem uma... É, tem tem uma- uma na formação. minha Tem uma visão, foi formação. o que a gente viu contra o Bolívar Também. e contra o Corinthians. Alan De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha Isso e eu Pedro. concordo. Então se você falar pra mim que esse é o ideal pra esse ano, eu eu vou concordar. eu já acho pela dificuldade do jogo contra o Fluminense. Uma baita atuação. Não dá para comparar, por exemplo, a atuação do Corinthians contra o Corinthians. O Corinthians estava com 5 jogadores atrás, não tinha substituição. 5-3, 5-2, aí o treinador coloca o único jogador que era capaz de fazer a ligação no meio campo do ataque como centroavante para correr atrás dos zagueiros. Mas peraí, Zé. Era o Garro. Não, só um minutinho, só para Fluminense terminar. outro dia. Só para terminar. O que acontece? Aí você tem que fazer um casamento entre as características de jogo. O espaço que o Gerson jogou, e eu não estou tirando o mérito dele, hein? Estou falando que o que ele encontrou, se você dá espaço para o Gerson jogar, pô, ele vai deitar e rolar. Foi o que aconteceu. Contra o Bolívar, fez uma grande partida, mas pelas dificuldades dos jogos, pela grandeza do adversário, pela rivalidade, pela Importância, característica, mata-mata. a importância para mim, por exemplo, contra o Fluminense, é um jogo muito mais difícil do que contra o Bolívar. Eu acho, por exemplo, a característica que tem o Pulgar, o Alan não tem. Que é de chegar na área finalizando, que é de construir umas jogadas com mais qualidade. E tem que uma qualidade o Alan que o é Alan mais marcação. Passe pra frente. Passe pra frente. O Alan toca Eu tenho- muito eu pra tenho- trás. eu E eu gosto tenho- do Alan. Mas, Pedro, uma Zé. pergunta. Eu gosto Todo do mundo Alan, bem, eu mas acho todo mundo bem. Questão de Todo gosto, mundo que a bem. gente vai ter essa discussão Certo. do Flamengo. Isso. Porque o jogo do Flamengo, ele é um cenário diferente do que o jogo do Gerson. O que eu ia só questionar, por Do Fluminense, exemplo... desculpa, o de pressão lá em cima. Sim. O que eu ia só colocar Luiz aqui, Araújo esse jogo. só colocar a pimentinha Joga a aqui, pimenta. é o seguinte, o Arrascaeta influencia muito no rendimento dos times. Influencia muito no rendimento dos sim. times. Se o Arrascaeta não está bem, não estiver bem,
a bola não chega. Você lembra? A bola tem... Mesmo, por exemplo, o Gerson, se você observar com o Arrascaeta mal, o Gerson não consegue fazer essa movimentação que a gente está falando de vir por dentro para jogar. Porque o Arrascaeta vai ocupar um espaço que o Gerson não vai poder jogar. O que eu acho é o seguinte, Zé, o desenho contra... São duas coisas. O desenho do jogo contra o Fluminense é um time que tem o Luiz Araújo aberto, o Arrascaeta mais à frente, e eu acho que aquele time funciona muito contra o Fluminense, que ele pega meio que um Fluminense, não é desprevenido, mas ele sufoca o Fluminense de uma maneira talvez que o dirigente não esperasse. Ele sufoca com o Luiz Araújo, que faz esse papel. O Arrascaeta, naquele momento, ele não é pela participação do Pulgar no jogo, a bola nem chega no setor. E contra o Bolívar, que é a outra coisa, que é ter a bola no pé, aí é um Gerson pela direita, o Flamengo jogando com a bola no pé, não só o Flamengo pressionando, empurrando lá atrás, porque quem tenta fazer isso no início é o Bolívar. E aí, quando tem a bola no pé, o Gerson cai de fora para dentro. E aí tudo bem, é uma questão de gosto de ter o Gerson por ali para ter a bola. Porque o cara vai montar o Flamengo ideal dele, pressionar, claro. Só que o que para mim é a boa atuação do Flamengo contra o Fluminense, quem acha que é essa, quem acha que é contra não passa pela presença do Pulgar no meio de campo. É isso que eu falo. O Pulgar, para mim, tem uma temporada muito abaixo no comparativo com o do ano passado. Pode ter a ver com a lesão. Ele tá voltando. Não é que ele já tá no pico dele ali, tem que entrar, porque amanhã... O que eu tô falando é o Flamengo, para mim, que joga mais bola no ano, não passa pelo Pulgar. Então não tem por que eu virar para mim e falar... Mas é porque é o seguinte, Pedro... A grande expectativa para jogar mais Pulgar tem o Flamengo ideal, que o torcedor define. Não é novidade. O Pulgar tá à disposição. Isso é que tá chegando o Gabigol. É o Pulgar que não jogou bem esse ano. Tem jogador que volta que você não sabe o reforço. Para mim, ele bem... O Pulgar tá mal esse ano, porque eu vou falar que no primeiro jogo de volta de lesão ele é reforço. O time que funcionou foi com o Alan ali. Mas aí, eu acho que é um recorte pequeno o time que funcionou ainda. Não, mas Alan, é o que tem pra falar, ué. 2 jogos. É o time que abre o Gerson, é o time que abre o Gerson e bota o Alan com o Dela Cruz. A sequência cresceu de produção. Pra mim, eu acho que tem um jogo apenas, que é contra o Bolívar. Contra o Corinthians, eu nem... Assim, o Flamengo jogou bem e tal, mas eu não acho que a dificuldade que enfrentou contra o Corinthians é a mesma dificuldade que enfrentou contra o Fluminense. Não acho. Você falou assim, né? Você falou agora, Pedro, mas se o Pulgar não foi importante. Eu acho que foi importante, porque se o Pulgar não encosta para fazer a marcação pressão... Não acho que o Pulgar é o cara mais importante. Você tem começo, meio e fim de jogo, né? Se o atacante chega lá, pressiona. Se o meia chega lá, pressiona. E o volante fica parado lá na zaga, como é que funciona? Você tem que funcionar num todo. Nós estamos falando de equipes do Flamengo que funcionaram dentro daquilo que era esperado. Porque, o Bolívar funcionou perfeitamente. Os caras pressionaram, espaços curtos, tal, beleza. Quando o Flamengo teve essa oscilação foi quando ele tentou colocar o Gerson, tirou o Luiz Araújo, não encontrou dificuldades. O Gerson também estava voltando, teve dificuldades para jogar, para encontrar os espaços. Agora, o que eu vejo por exemplo, eu vejo o Pulgar, que eu acho que tem um poder maior de passe, um passe melhor, e ele tem uma visão que o Alan, eu acho que o Alan não tem, que é o que o Donan já falou. O Alan é o cara que vai roubar a bola e toca do lado. O cara vai roubar a bola e vai tocar. É o maquininha. É aquela que vai dar sustentação. O Pulgar é o cara que rouba essa bola, olha para frente e faz assistência. Eu acho que essa é a grande diferença que o Flamengo pode ter. Aí é que nem você está falando, é questão de gosto. Se o Donan gosta do Alan, você gosta do Alan, eu gosto do Pulgar, ou o Bubu gosta do Pulgar. Eu gosto do Zé Elias para comentar sobre volância. O Alan, não. Mas ele a gente está dando uma discussão de volante aqui. O Zé conhece a posição muito bem. Eu gosto do Pulgar do ano passado, só que esse Pulgar do ano passado não chegou ainda. É porque, na verdade, Donan, o que a gente fala é o Flamengo ideal. Por exemplo, fosse um videogame. Imagina você, Bubu, fosse um videogame. Todo mundo com a seta para cima, que é aquela... Fica lá, tô bem, 100%. Pra botar Pulgar e... Então, todo mundo bem, é o Flamengo ideal. Mas, gente, o Pulgar não tá com a seta pra cima desde o ano passado. Mas a seta pra cima dele pode eu tenho que trabalhar com a realidade. Eu tenho que trabalhar com a realidade. Então hoje você não colocaria o Arrascaeta? Você não colocaria? Não, o Arrascaeta tá jogando, o Pulgar nem jogando tá. O meu ponto é, a gente tá trabalhando com um cenário como se o Pulgar estivesse voando, tá no auge, então ele tem que estar no time ideal. Pra mim, não, ele tá voltando. Você acha que o Tite tem que barrar, deixar o Pulgar fora? Não, você tá querendo deturpar o que eu tô falando. Barrar, ele já tá fora, tá voltando. Você quer a primeira tela dividida? Não, barrar dividida, a primeira tela dividida. Ele me acusou de deturpar o que ele fala. Eu estou assumindo que eu faço isso. O senhor faz isso? Eu faço isso. Então, tela dividida é uma tradição, é um prazer que eu tenho. Porque parece, por um momento, pra quem tá acompanhando esse programa, que ele espera o que você vai falar pra ele vir no controle. Eu não tô entendendo por que ele está tão feroz com o Pulgar. Porque parece. Não, gente, é que você virou e falou assim, o Tite tem que barrar o Pulgar. Então vamos pela parte semântica da coisa. Você gosta muito de português. Barrar é quando o cara está no time e você barra. O Pulgar
Barra não está no time agora, então não tem Barra. Você deixaria hoje no banco ele? O Barra não está, o Pulgar não vem no time, Tá Babu. bom, só assim. É uma questão semântica. Barrar é quando você vem aqui todo dia, amanhã a gente fala, vamos barrar o programa. Mas teve Opa, gente... seria uma ideia mas teve- impossível. O senhor quer isso? O senhor quer isso nesse programa, então? Mas teve gente... Peraí, O fã de esporte não deixa eu ser mas barrado aí- no F90. mas é uma teve- questão mas de teve- inteligência O senhor está dizendo que vai barrar eu. Mas Eu vou teve barrar, gente- eu vou barrar pra o isso, calçado não. do F90. Ele não tá aqui, eu vou barrar o quê? Mas teve Só vou gente continuar. nesse programa aqui que falou, não vá barrar. Não E não barrou. O que o senhor achou que ele fala que quer barrar o senhor? Não, ele porque não o tem Pulgar poder tá no pra time isso. dele. O Pulgar não tá Pode jogando até esse ser o ano. desejo Você ouviu? dele, O quê? mas quem manda no F90 é o público, é o nosso fã de esporte. E as pessoas, não só né, as pessoas da nação, né, todas as torcidas me adoram. Sabe aquele papo de Não bar? O cara admito você a minha saída do programa. Tá aqui o Donan, que eu tô com ele, não vai barrar. Mais um ano, não vai barrar. Tô com ele aqui. Tá bom. Então, E tô com o Zé também nessa. Com a volância, eu vou discutir com o Zé não sobre tem. volância. Mas esse Não vou papo é fazer tão isso. bom que amanhã, Zé, nós vamos até sugerir já pro Marcel, a gente já anotar. Vamos falar da questão do Gerson, que é interessante, não só pela tua frase, mas... Hoje ou como amanhã? Colocar... Amanhã, porque nós não temos tempo que tem Quer que falar de cumprir. Palmeiras agora, quer apostar? Não, Eu vou não, estar. não. Ah, não. Mas você não tá? Não, você me tirou do programa? Eu tirei, não. Você me O barrou. senhor que faz isso. Aliás, falar em barrar, ele olha a escala e fala, uma vez por semana só e eu não posso ir É mais. cláusula. Duas vezes essa semana. Você cobra Tá aí, galera! Que corte grande, hein, cara? Estes caras do programa F90. Rapaz do céu, hein? Tem hora que o Rodrigo Bueno fala besteira, hein? Meu Deus do céu! Tem que ter paciência, senão a gente surta aqui do outro lado. Por isso que eu nem fiquei interrompendo o vídeo aqui. Deixa o vídeo rolar, no final eu falo, né? Muito bem, eu tava vendo aqui, galera. Então o Flamengo terá a volta do quadrado mágico depois de quase 4 meses. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta ficará à disposição do Tite, do Flamengo contra o Milionários. E uma notícia boa aqui, hein, cara, para nossa base. Ó, Mundial Sub-20, Conmebol anuncia a data e local de Flamengo e Olympiacos. Que maravilha, hein? O Flamengo que foi campeão da Libertadores Sub-20, agora tem o Mundial marcado, anunciado aí pela Conmebol. Após Libertadores, rubro-negro busca título inédito na categoria. As principais novidades aqui, ó, a Conmebol anunciou então na manhã dessa segunda-feira em seu perfil oficial da Libertadores. A partida será realizada no Maracanã no dia 24 de agosto. Dia 24 de agosto, Flamengo e Olympiacos. Mundial de Clubes Sub-20, cara, que maravilha, galera. Feliz demais. Cara, eu acho que eu vou nesse jogo, hein? É, cara, vai ser em agosto, dia 24 de agosto, então. Tá marcado aqui o Mundial de Clubes Sub-20. Flamengo e Olympiacos. Fabrício Bruno, este sim, hein? Está de saída do Mengão. Flamengo aceitou a proposta de 15 milhões de euros do West Ham e ele vai para a Inglaterra, cara. Vai jogar na Premier League. Fabrício Bruno fará falta, hein? Muita falta. Então, por isso, o Flamengo tem que ir ao mercado da bola buscar mais um zagueiro. 83,6 milhões de reais na cotação atual. É muita grana, né, cara? É muita grana. Então é isso. Quero pedir aqui para você, ó, deixar nos comentários o seu palpite para Flamengo e Milionários. Quero saber o seu palpite. O meu palpite é 3-0. Flamengo vai vencer. E do outro lado, no mesmo dia, no mesmo horário, amanhã às 9 da noite, tem Bolívar e Palestino. Se o Palestino fizesse uma... Nossa, cara, fizesse uma façanha, né? De vencer o Bolívar, fora de casa, na altitude de La Paz, a 3.650 metros, Flamengo ficaria em primeiro lugar se ele vencer o Milionários. Vitória do Flamengo, vitória do Palestino, deixaria o Flamengo em primeiro lugar no grupo E da Libertadores. Já pensou? Seria top, né? Só que o problema é o Palestino vencer o Bolívar, porque o Palestino... lá na altitude de La Paz não vai conseguir, né, cara? Fazer essa façanha aí. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras e fui!